Então, agora o plano é a gente trazer aqui esse modelo para uma representação que a gente possa, né, chegar no programa e realmente ter maior facilidade para resolver, né, chegar na solução. E chegar na solução significa a gente vê aqui a resposta do alfa e do psi ponto ao longo do tempo. Então, se a gente conseguir montar essa equação no programa, a gente vai poder integrar. Vamos utilizar aqui uma técnica um pouco mais simplificada, né? Já que a gente tem um sistema linear como esse, a gente vai poder desenvolver essa abordagem com uma formulação que já está aqui no espaço de estados. É só a gente passar agora para uma representação matricial. Então fica muito simples, né? Se a gente consegue reescrever isso aqui numa forma matricial, e com isso a gente pode desenvolver uma estrutura aqui, né, de matrizes, e são essas as matrizes que a gente passa para o programa e ele vai entender qual é o sistema. Repare o seguinte, vamos escrever esse modelo aqui da seguinte maneira. Então, a gente, enquanto abre, a gente vai e conclui aqui o raciocínio. Vamos lá. Agora sim. Olha, o que que a gente vai fazer? Olha só, a gente vai pegar a derivada dos estados e vai colocar num vetor. Olha como é que fica. Alfa ponto. E aqui psi, dois pontos. E a gente abre uma grande matriz, que é uma matriz A, que a gente vai chamar. Vai colocar aqui no primeiro elemento esses termos aqui associados ao alfa. Olha só, fica aqui. K menos KF mais KR sobre MV. Isso é o termo 1, vai ser uma matriz quadrada 2 por 2. Aqui, né, do outro lado, né, na primeira linha, mas na posição 2, vamos colocar esse termo aqui de cima. MV mais o BKF menos CKR. Sobre V? Tudo sobre MV. E na linha de baixo a gente coloca esses dois termos aqui. E vamos entender por que a gente está fazendo isso. BKF aqui. Menos CKR. Sobre o momento de inércia. E aqui do outro lado, olha só, é o B ao quadrado. KF, C ao quadrado, KR, sobre VI. Então, como eu disse, isso aqui é uma matriz. A gente tem aqui os estados alfa e psi ponto. E aí a gente vai ter uma outra matriz
multiplicando aqui por delta, que é a nossa entrada. Vamos entender isso aqui agora. Aqui em cima a gente vai colocar essa constante, Kf sobre mv. E aqui embaixo é b Kf sobre I. Que é isso que a gente está vendo aqui, né? Ou seja, a gente está montando uma expressão que é dada por x ponto igual a ax mais bu. Que é isso, né? Olha só, a gente tem x que são os estados. A é essa matriz aqui que a gente está desenvolvendo. Olha só. Essa é a matriz A do sistema. Isso aqui é a derivada dos estados. Esses aqui são os estados. Isso aqui é uma matriz B. Pessoal, essa é a representação... Ah, isso aqui é o U, né? Essa é a representação matricial do espaço de estados. Olha lá. É isso aqui que a gente acabou de montar. Então tem uma matriz A de constantes. É uma matriz constante, só com os elementos do modelo. Tem massa, momento de inércia, velocidade, que para nós aqui é um parâmetro. B, C, KF, KR. Tudo isso são aqui informações do modelo. Então veja, a gente quer ver como o x, né, que são os estados, que são aqui as variáveis alfa e psi ponto, como elas variam no tempo para uma dada entrada de esterçamento. Então, se a gente estiver com o esterçamento zero, o veículo está andando aqui zero, né? O alfa e o psi ponto é zero. E a gente coloca um esterçamento e ele começa a fazer curva. Vamos ver, né, como é que ele ganha velocidade angular. Como é que sobe essa velocidade angular? Ela estabiliza em algum lugar se a gente ficar andando em círculos. E é isso que a gente vai ver na simulação. Então essa estrutura aqui é clássica, tá, pessoal? Clássica. Então na hora que a gente for implementar, eu coloco isso bem em evidência. A outra expressão que a gente vai precisar para implementar isso computacionalmente é a expressão de saídas, né? Isso aqui diz qual é a dinâmica, ou seja, como a equação diferencial se comporta. E a gente tem aqui só uma equação que é um y, que é uma matriz agora C vezes os estados mais D vezes a entrada. Então essa aqui é uma outra equação. Assim como a gente tem essa aqui de cima, nós temos essa aqui de baixo. E é o que eu quero enxergar. Olha, eu quero enxergar os estados, né? Então é só uma equação trivial aqui para nós, que será a seguinte. Teremos aqui uma saída y1, que é só a leitura do sinal, né? Qual é o sinal que eu quero enxergar do meu modelo? Porque tem essa distinção, né, entre enxergar todos os estados e simplesmente enxergar uma combinação deles, enxergar eventualmente um ou outro, ou uma combinação deles. Mas nesse caso eu quero enxergar, né, os dois estados. Então eu vou ter aqui uma saída y1 e y2, então eu quero enxergar os dois. Vou montar aqui a minha matriz C, e será multiplicada pelo meu vetor de estados, que é esse mesmo aqui que a gente montou, né? Alfa e psi ponto. Alfa e psi ponto. E nessa minha formulação, eu não tenho nenhuma entrada aqui, né? Não tenho nenhuma entrada associada à minha leitura. Então aqui, olha, padrão, tá, pessoal? É só para a gente complementar
e ter essa estrutura bem definida. Vai ser 0, 0 aqui, e aqui a gente tem 1 e 0, 0 e 1. Né? A gente justificou quais são aqui essas expressões. Repare, então, olha, essa expressão aqui e essa são padronizadas, né? São estruturas recorrentes aqui para a gente modelar o sistema. E por que eu posicionei esses coeficientes dentro dessa matriz dessa maneira? Porque, veja, quando a gente realizar a operação matricial, a gente vai reconstruir as equações originais. Olha, vai ficar aqui esse termo vezes o... esse termo vezes o alfa, mais essa matriz vezes o psi. E aí na primeira linha vai ter também mais isso vezes o delta. Ora, quando a gente analisa a primeira linha, dá justamente a primeira equação. Nossa, agora sim. Dá justamente a primeira equação. Quando a gente, né, de fato realiza a operação matricial. A mesma coisa aqui com a segunda linha, né? Na segunda linha a gente vai reproduzir essa segunda equação. E aí a gente vai multiplicar aqui isso por alfa, mais esse por psi ponto, esse vezes o delta. E aí na segunda linha a gente vai ter essa equação aqui. Então essa é a ideia. É só uma forma de escrever a mesma coisa na sua formulação matricial. Porque essa é a forma padrão de modelar o sistema e implementar ele computacionalmente. Repare então aqui o seguinte, quando a gente faz isso, a gente tem a nossa matriz C e aqui a matriz D. E é isso, pessoal, é isso. Esse é o modelo que a gente vai agora simular. E o ambiente computacional que a gente vai utilizar hoje, a gente já utilizou o DE45, então é uma ferramenta crucial, né? De uma importância tremenda para as nossas análises. Né? Agora a gente vai utilizar uma abordagem mais específica para modelos lineares escritos no espaço de estados. Então, olha só, vamos abrir o Octave e só, né, complementando o mesmo raciocínio aqui, olha só, aqui faz sentido que isso aqui vai dar y1 é igual a alfa e y2 é igual a psi ponto, né, porque vai ficar 1 vezes alfa mais 0 vezes psi ponto e 0 vezes u, né, é uma equação muito trivial aqui em termos de complexidade, de informação. Né? Aqui só está relacionando o vetor de estados com um vetor y1 e y2. São iguais aqui. É uma matriz de identidade aqui. Então veja, a gente vai para o Octave agora simular justamente esse sistema. E olha qual é a vantagem da gente ter um sistema na sua formulação matricial. Eu botei U aqui, mas bom, não está errado, né? Mas vamos colocar aqui o delta, que é de fato a nossa entrada. A vantagem é que a gente só precisa agora das matrizes A, B, C e D. Com isso a gente pode simular, porque A, B, C e D são as matrizes que contêm todas as informações aqui do nosso sistema. Está tudo contido nessas matrizes. Se é um carro, se é um caminhão, se é, né, o fato de ser um veículo. Olha, as matrizes já contam essa história. E elas têm toda a informação necessária para o programa integrar para nós. Maravilha, então vamos para o Octave. Olha lá, abri aqui o Octave. Vamos dar continuidade aqui a esse desenvolvimento para a gente simular esse sistema. Né? Eu começo aqui, né, com os comentários. Eu gosto de comentar, acho importante comentar para a gente ter o código bem estruturado. Isso aqui é a dinâmica lateral do veículo. É um estudo aqui associado a essa dinâmica. E a gente tem aquela estrutura inicial de códigos clear, closeal, CLC. Isso aqui não é necessário, mas é importante, quer dizer, é algo que eu recomendo
né? Isso aqui limpa a memória aqui do Octave. Isso aqui fecha as janelas. Isso aqui limpa as janelas de comandos. O que isso quer dizer, né? A gente, né, define aqui uma variável a igual a 1 e ela está na memória, né? Olha lá, eu clico A e ele me devolve o valor de A. Só que quando eu coloco clear e pergunto, né, A e aperto Enter, ele reclama, ele diz que o A não está definido. E de fato, o clear faz justamente isso, limpa a memória. E isso é importante para a gente, ao rodar o programa, a gente ter sempre aqui a memória associada a esse código que está sendo executado no momento. Close all, fecha a janela, CLC, olha lá, CLC é simplesmente uma questão estética aqui, mas também uma questão visual, né, de agilidade para a gente, olha, só gerar aqui na janela de comandos, né, os resultados do código que acabou de ser rodado, né? Então ele limpa isso aqui e o que aparecer ali vai ser associado a esse arquivo novo. Então é uma prática que eu acho que é bem-vinda. A gente tem clear, close all, CLC, então é um ponto de partida para a gente começar. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é definir os parâmetros. Então vamos definir todos os parâmetros, depois a gente monta as matrizes, depois a gente, né, e assim por diante, aí a gente simula de fato. E vocês vão ver as vantagens da gente montar o sistema em função das matrizes A, B, C e D que a gente acabou de desenvolver. Vocês vão ver a praticidade que é simular um sistema como esse. E olha, é a forma tradicional de interpretar o sistema, afinal é uma representação matricial recorrente, então é o que se utiliza, né, na literatura, nos artigos acadêmicos, técnicos, né, projeto, como eu disse. Né, a aplicação aqui as aplicações são inúmeras. Então, parâmetros. Temos uma série de parâmetros: velocidade, massa, momento de inércia, o B e o C, né, a posição do centro de massa, e eu vou colocar pneus iguais aqui, né? Então, pneus iguais, aqui nesse caso seria o coeficiente de rigidez de curva, já do eixo, né? Então, aqui eu vou chamar de K, depois a gente expande isso para KF e KR. Aqui, então, a gente tem a velocidade, vou colocar 20, isso aqui é velocidade longitudinal em metro por segundo. A gente tem a massa, vamos colocar aqui, por exemplo, 1000, né? A gente pode alterar esse valor à vontade. Essa é a massa do veículo em quilos. A gente tem um momento de inércia, vamos colocar aqui, por exemplo, 2000, né? Um valor inicial aqui para a gente. Momento de inércia, isso aqui é quilograma metro quadrado. E aí a gente tem, vamos ver aqui, olha só, um metro, né? Então o CG está a uma distância de 1 metro do eixo dianteiro. Isso aqui então é distCG eixo dianteiro em metro. Vamos imaginar aqui que a gente tem 1,3 aqui, né, de distância do CG em relação ao eixo traseiro. E o coeficiente aqui de rigidez lateral aqui do eixo, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, 2000 newtons por grau, né? Por exemplo, né? A gente vai ter isso, cada pneu vai gerar aproximadamente, vamos fazer pelo pneu aqui, né? Por exemplo, 1000 newtons por grau. Vamos colocar aqui 1000 newtons por grau. Pneu newton por grau. Eu vou atualizar esse valor e converter ele aqui. Deixa eu ver.
Então, já podemos deixar ele assim, né? Não, vamos converter, vamos para radiano, né? Então, K, bom, como está por grau, né? Na realidade, para a gente converter para rad, né? É o K vezes 180 dividido por π. Repara, né? É porque o grau está no denominador, né? Então, a gente inverte aqui, né, a conversão, né? Então, para a gente mudar aqui para Newton por rad, né? Eu sei, né? Grau, para a gente mudar para rad, né? É π sobre 180, né? A multiplicação. Mas como está no denominador, né? A gente inverte aqui para fazer essa conversão. E aí o KF é igual a 2 vezes esse K, né? Eu vou fazer separadamente, olhando só para o pneu. Acho que é razoável isso. E aqui o KR. Vamos rodar isso aqui, né, pessoal? Só para a gente ver que, né, tá tudo rodando. A gente pode verificar aqui, KF. Olha lá, tá aqui o valor dele, né? Já convertido aqui em Newton por rad. Maravilha. Então isso aqui é dianteira, traseira. Temos 2 pneus, é por isso que tem esse vezes 2. E é isso. A gente listou todos os parâmetros. E isso, né, é a primeira parte. Vamos fazer agora a definição do modelo, né? Então reparem nas vantagens que nós vamos ter ao utilizar o modelo que a gente desenvolveu. Olha só, esse é o modelo. A gente desenvolveu esse modelo e o que a gente precisa? Definir as matrizes A, B, C e D. Então aqui, olha, modelo, espaço de estados. É um modelo aqui 2x2, com 2 estados. 2 estados. Vamos lá, olha esse modelo, como a gente pode escrever a nossa matriz A. Vamos dar um pouquinho mais de espaço aqui para a gente. Olha lá, vamos colocar aqui menos o KF mais o KR dividido por M vezes V. Posição 1, 1 aqui da matriz. A gente aqui continua e coloca... Acho que faltou o menos aqui, pessoal. Deixa eu ver. Faltou o menos aqui em algum lugar. Faltou um menos aqui, pessoal. Deixa eu complementar agora. Vou complementar aqui na matriz e aqui em cima. Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui o modelo. Faltou um menuzinho aqui só para a gente corrigir. Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque o MV do psi ponto... olha lá. Ele vem aqui e é jogado para o outro lado. Então vamos atualizar aqui. O menos aqui. Maravilha. É esse menos aqui. É só o sinal trocado aqui nesse. E a gente complementa aqui também. Perfeito. Agora sim. Só atualizando aqui. Então o sinal de menos aqui e aqui. Perfeito. Vamos subir aqui com o nosso modelo e agora a gente termina o desenvolvimento aqui no código. Vamos lá. Perfeito. Agora sim. Fica menos o M vezes V
E aí a gente soma aqui, a gente tem o B vezes o KF menos C vezes o KR. Essa primeira parte aqui a gente divide por V e todo o restante a gente divide aqui por M vezes V. Deixa eu ver aqui, então menos MV mais BKF. Perfeito. Agora sim. Tinha faltado só aquele menuzinho ali. Corrigimos isso. Excelente. Ótimo. A gente precisa ir para a segunda linha da matriz A. Isso a gente faz da seguinte maneira. Quebramos aqui a linha com ponto e vírgula e a gente continua aqui embaixo. Fica menos o B vezes o KF menos C vezes o KR. Isso aqui dividido pelo momento de inércia. Complementa aqui, fica com menos também aqui embaixo. B ao quadrado vezes o KF mais C ao quadrado vezes o KR. Dividido por V vezes I. Olha lá. Então a gente configurou aqui a matriz A, que é essa que a gente está vendo na nossa lousa. Então, BKF menos CKR, maravilha. Vamos ver aqui. Excelente. Vamos para a matriz B, que a gente também consegue ver aqui na nossa lousa. Olha lá. Vamos para a matriz B. Ela é mais simples. É simplesmente um KF dividido aqui por M vezes V. A gente ponto e vírgula, né, para quebrar essa linha, né, e ir para a linha de baixo da matriz. A gente fica aqui com B vezes o KF dividido por I. Excelente. Matriz C. Deixa eu descer aqui. A gente fica com 1, 0, 0 e 1. E aqui a gente tem 0 e 0. A gente definiu as matrizes A, B e C. Vamos salvar isso aqui. Deixa eu ver se está tudo bacana. Está rodando, ótimo. Então veja, como a representação é no espaço de estados, a gente define um sistema, coloca o nome que vocês quiserem aqui na matriz, na variável, e usa o comando ss. Agora que a gente já definiu, eu posso fechar isso aqui. A gente utiliza o comando ss. E olha o que a gente passa, as matrizes A, B, C e D. E para simular isso aqui, a gente vai, né, utilizar um certo comando específico para ele. Vamos dar uma olhada já já. Vamos primeiro, então, tentar rodar isso aqui. Vamos ver se roda. Talvez no de vocês, pessoal, deixa eu compartilhar aqui o código. Esse código que eu estou rodando aqui. Esse comando ss é um comando de um certo pacote, né, da representação de controle. Então vocês vão precisar rodar pkg load control, quem tiver no Octave instalado, né, na instalação do Windows, vai precisar aqui do pkg load control. É só rodar, né, e aí a função ss fica disponível aqui para gente. Então, esse é o modelo. Então, reparem, né? Só as matrizes são suficientes
para a gente montar um modelo no sistema. E aí o próximo item aqui é a simulação. Simulação aqui no nosso caso precisa do seguinte. Vamos lá. De uma condição inicial. Ora, a condição inicial é 0, 0. Só para a gente escolher aqui uma condição inicial. Isso quer dizer o quê? Condição inicial do alfa e do psi ponto. Então, a gente começa com alfa igual a 0 e o psi ponto também aqui igual a 0. A gente pode simular aqui através, ao longo aí de uns poucos segundos, Vamos simular aqui por 3 segundos. A gente vai fazer aqui uma simulação de 0, a 0.01 até 3 segundos. Essa é a nossa resolução. Vamos botar 0.1. Isso aqui é vetor tempo. Vamos simular por 3 segundos e vamos ver o que acontece. A gente tem que escolher qual é a nossa entrada. A nossa entrada é delta. Eu quero aqui, por exemplo, 5 vezes π dividido por 180. Isso quer dizer que são aí 5 graus. Só que a gente já converte porque a gente trabalha aqui com radiano, Então a gente vai ter aqui 5 graus, mas já convertidos aqui em rádio. E para simular é um comando lsim, que a gente passa qual é o sistema, a gente passa qual é a entrada delta e a gente passa qual é o tspan e o x0. Vamos ter que fazer só uma pequena aqui adaptação, porque o delta tem que ser um vetor correspondente ao tspan, para cada instante. Ou seja, vamos pegar aqui um vetor de uns que tem aqui o comprimento do tspan. Olha só. E vamos explorar o que é essa estrutura aqui de código nos indica. Olha só, olha o que isso significa. A gente quer montar aqui, deixa eu ir aqui para o outro lado, a gente tem um certo tspan. É o tempo que a gente quer analisar esse sistema, até 3 segundos, em passos de 0.1. A gente precisa de um delta, só que a gente precisa de um delta correspondente a cada instante desse. O que a gente vai fazer? Pega o valor do delta e multiplica por um vetor de 1, cheio de 1, só 1. Então, se a gente multiplica uma constante por esse vetor de 1, todas as posições desse vetor vai ter o valor do delta. E a forma que a gente faz isso é com o comando ones. E olha como é que é esse comando. A gente bota aqui o número de linhas e o número de colunas. E aí ele constrói para a gente. Olha lá, 3 linhas e uma coluna. Uma linha e 3 colunas. 3 por 3. Ele enche de uns aqui, E a gente quer, então, um vetor aqui que a gente tenha o comprimento length do tspan. Vamos ver. Tspan de 0 a 3 segundos, em passos de 0.1, vai ter 31 posições. A gente já automatiza, olha lá, vou montar aqui o ones, um vetor só com o número 1 em todas as posições. O número de linhas vai ser o mesmo número de linhas que o tspan tem, e vírgula 1, indicando que a gente vai ter uma única coluna. Então, quando a gente rodar isso aqui, olha lá, vamos rodar só essa linha aqui na janela de comandos. Olha lá, é o mesmo delta em todas as posições. É o 5 vezes π sobre 180 em todas as posições do vetor. E isso aqui nos dá a informação suficiente para simular esse sistema. Esse sistema é bastante rápido, a gente pode reduzir aqui para 1 segundo e botar mais um 0 aqui no tspan. Vamos rodar de novo.
Ah, agora ficou bonito, hein? Olha aqui o resultado que nós temos. Opa! Então, estamos simulando já, né, a primeira simulação da dinâmica lateral do veículo. Vamos ver isso aqui. Perfeito. Então, o que isso está dizendo para a gente, né? O estado x1, ele, olha só, a gente começa aqui a fazer a curva, né? O veículo muda a orientação, né? Ele já começa aqui, esse primeiro estado é justamente esse vetor velocidade, né? A orientação desse vetor velocidade é o alfa, né? Aqui é o ângulo do alfa. E veja, ele chega aqui e o psi-ponto, né, a velocidade angular, ela sobe aqui e estabiliza. Né? Então, olha, a velocidade aqui estabilizando, velocidade angular estabilizando, indica que a gente está entrando aqui em regime, no movimento de rotação. Porque, olha, a gente botou 5 graus e ficou rodando. Né? Claro que tá um pouco acelerado, né? A gente precisa ajustar aqui os parâmetros, ver a escala de tempo e tudo mais, né? Então, assim, rapidamente a gente virou o volante, né? Assim, imediatamente ele virou 5 e a gente começou a entrar na curva, né? Entrou na curva e a gente tem esse desempenho, né? Para esses parâmetros. Agora é questão de ver aqui se esses parâmetros aqui todos fazem sentido, né? A gente precisa sempre ajustar aqui os parâmetros e verificar esse desempenho. Deixa eu só ver aqui, vamos fazer aqui algumas experimentações, né? Olha só. Por exemplo, a gente estabilizou aqui numa certa velocidade angular. E aqui o ângulo de deriva aqui está negativo, né? Então ele está, né, realmente, né, com certo ângulo de deriva, ao contrário do que a gente desenhou aqui, né? Ele está no sentido negativo aqui, o alfa. Vamos ver aqui o efeito, por exemplo, se a gente está aqui com um veículo substerçante, né? Então a gente tem mais massa aqui no eixo dianteiro, então ele está entregando mais ângulo de deriva no eixo dianteiro. Se a gente trocar, né? A gente coloca aqui 3 e 0, né? Então a gente coloca né, o veículo mais sobresterçante, né? Sobresterçante. Olha lá. Se o veículo é mais sobresterçante, a gente aumenta aqui a velocidade angular dele, né? Olha lá, interessante. E a gente até diminui ainda, fica mais negativo ainda, né? Aumenta aqui o ângulo de deriva do veículo, né? Então a gente gera mais aqui velocidade lateral nesse caso, né? Olha lá. Então, olha, já é um modelo interessante, né? E já é uma forma interessante da gente abordar esse problema. O que a gente pode trabalhar aqui é o seguinte, para a gente complementar essa análise, a gente pode, né? Esse é o comando lsim, né? É um comando que simula, L vem de linear e sim de simulação. Então, é um comando de simulação linear. O que ele precisa? Ele precisa de um modelo linear, que é isso que a gente montou, né? Aliás, a possibilidade de montar o sistema na sua forma matricial indica justamente essa questão linear aí dele, né? Né? Essa característica linear dele. Deixa eu ver aqui, me parece tudo bem, né? Eu acho que aqui as matrizes estão, né, de acordo. Perfeito, perfeito. Vamos agora melhorar aqui essa apresentação, né? O que a gente pode fazer, o lsim, ao invés dele fornecer aqui para a gente esse gráfico, né? Ele gerar o gráfico após a simulação, a gente pode recuperar aqui os dados olhando, por exemplo, sempre que vocês precisarem, vocês podem vir aqui na janela de comandos e dar um help lsim, por exemplo. Ele demora um pouquinho, mas vai.
E aí a gente pode ver aqui os usos frequentes aqui do comando. E a gente vê que, olha, essa forma de utilizar o lsim é uma forma que, ao invés de gerar o gráfico, ele devolve para a gente o i, o t e o x. Ou seja, a saída, né, que a gente definiu aqui como y também, o tempo e o x, que são os estados. Então vamos pegar isso aqui. Então, ao invés de gerar o gráfico, eu quero que ele me devolva, né, ele atribua aqui nessas variáveis. Olha lá, ele gera aqui, ele dá uma matriz com duas colunas e varrendo aqui no tempo. Veja que na primeira posição a gente tem o instante inicial, a condição inicial 00 aqui da movimentação. E aí a gente tem aqui, em todos os instantes de tempo, temos os valores aqui associados. O tempo, o vetor de tempo, e mais para frente a gente tem os estados, que nesse caso é a mesma coisa que o y. Por que eu faço isso, né? Porque eu acho que vale a pena a gente montar aqui umas figuras já com as legendas, a gente tem maior facilidade para gerar as figuras. Por exemplo, figure. E aí a gente pode colocar aqui um título. Essa simulação, por exemplo. E a gente coloca um subplot. O subplot é o seguinte, pessoal, a gente pega a figura e pode dividir em vários, e monta um grid, né? Um grid de plots que a gente pode fazer. A gente diz o tamanho do grid. O grid tem duas linhas e uma coluna, e esse terceiro item é o índice, ou seja, a gente vai indicar aqui nesses dois números o grid, ou seja, temos duas linhas e uma coluna. Então é um plot semelhante ao que já tinha sido plotado. E esse terceiro índice aqui indica que o que vai ser plotado na sequência deve aparecer no subplot número 1, né, dessa sequência aí de dois plots. Então esse é o primeiro índice aqui. Eu vou colocar então um hold on, porque eu quero colocar um grid on, né? Então esse comando de hold on ele mantém, né, a janela ativa e pronta para receber aí plots subsequentes. A gente mantém esse grid on para botar aquelas linhas lá que facilitam a leitura, né? São linhas aí acinzentadas, que, né, horizontal e vertical, que facilitam a leitura. E eu coloco aqui o plot do tspan com o nosso y. E eu quero, né, o plot aqui do y, ele pega o seguinte, todas as linhas, e isso é definido com o dois pontos, vírgula, a primeira coluna, né? Então veja, vamos usar essa anotação aqui na janela de comandos. Olha lá, ele dá um vetor, ele dá só a primeira coluna, né, dá todas as linhas da primeira coluna. Se a gente só colocar y, ele dá duas colunas, que é o que existe no y. Aqui eu quero todas as linhas da primeira coluna. E a gente coloca aqui a parte gráfica, né, do x-label, né, indicando que isso aqui é tempo em segundos. E o y-label, que é aqui o ângulo de deriva do veículo. Ângulo de deriva do veículo. Agora, o que a gente faz? A gente vai para o subplot, mantém aqui o grid, né, de duas linhas e uma coluna, e agora a gente vai para o índice 2, que é o outro plot. Vamos copiar e colar isso aqui que a gente utilizou aqui anteriormente, e vamos trocar somente, né, esse número 2. E aqui embaixo, na realidade, a gente tem agora velocidade angular. Vel angular. E isso aqui é rádio por segundo. Então a gente extraiu os valores aqui da simulação e agora nós estamos montando os gráficos apropriados. Vamos ver se isso aqui está correto. Olha lá, agora sim a gente está enxergando aqui esse desempenho. Olha lá, agora a gente tem o tempo, né? E a gente estabiliza numa velocidade angular. E a gente estabiliza também num ângulo de deriva, naturalmente, né?
Então é interessante ver justamente isso, né? Ter aqui esse desempenho, né, aqui da dinâmica lateral bem especificado e agora num simulador. A gente pode explorar aqui para diferentes ângulos de esterçamento, diferentes configurações de massa, por exemplo, e também mudar aqui, né, modelo de pneu, por exemplo. Né? Então a gente pode, né, por exemplo, né, vamos eventualmente diminuir aqui, não sei, a gente pode explorar uma série de cenários, né? Aqui, dois não. Por exemplo, um dos mais interessantes é essa troca aqui entre o dianteiro e traseiro, né? Mas deixa eu complementar aqui o modelo, eu acho que vai ser importante aqui para nós. Vamos complementar o modelo, porque eu acho importante a gente fazer a mudança de pista. Então aqui a gente tem a parte inicial. Com isso, a gente já estuda o desempenho lateral e esse modelo 2x2, né, com dois estados. O que a gente precisa ver agora? Eu quero ver a posição lateral dele, a posição lateral, e que não está contada aqui muito bem. Né? A gente precisa então de mais uma equação, a gente precisa complementar um pouco o modelo. A gente volta para a lousa e volta aqui depois para essa simulação. A gente volta para essa simulação aqui do sistema, olhando para a posição lateral. Vamos lá. Enquanto isso, eu compartilho aqui o código com vocês. É isso que eu estou rodando aqui, tá, pessoal? E agora, deixa eu complementar esse modelo para a gente enxergar a posição lateral. Então, deixa eu colocar aqui o seguinte. A gente tem o modelo, mas eu quero utilizar aqui, eu quero enxergar o x ponto, né? Eu quero aumentar o modelo para a gente enxergar a orientação e também aqui o vetor, a componente lateral da posição. Eu quero o y. Vamos voltar aqui para cima. Eu quero a coordenada y aqui saindo do meu modelo também. Olha lá. Porque se a gente consegue integrar e enxergar a coordenada y, quer dizer que a gente vai poder ver o veículo mudando de faixa, por exemplo. Ele vai estar andando na direção x, porque a gente está aqui analisando pequenos ângulos. Mas se a gente enxerga também o y, né, isso vai ser muito útil para a gente nessa análise de mudança de pista. Então, olha o que a gente vai fazer. Vamos colocar aqui equações complementares. Olha todo o desenvolvimento para esse modelo, né? Bem bacana isso. Pessoal, o pessoal que chegou agora, eu só acrescentei aqui um pequeno menos aqui que não tinha, tinha faltado, tá, pessoal? Tem esse menos aqui e ele também, né, aparece aqui, né? Então tem um sinalzinho que não tinha aí quando a gente encerrou a aula anterior, tá? Então fiquem atentos a isso. E aqui, né, a gente complementa aqui esse modelo com o seguinte: equações complementares. Que são, né, as equações que na realidade a gente já viu, né? A vetor velocidade, né, é a derivada temporal do vetor posição, é o x ponto na direção y, mais o y ponto na direção j. E é isso que a gente quer, né? A gente quer a integração dessas coordenadas aqui, x e y, focado mais no y, né? Porque o x vai variar
constantemente por causa do vetor velocidade, né? Então ele vai sempre andar com a velocidade v na direção x. Então é uma solução trivial, o que a gente está interessado mesmo é no ty, que é v então na direção tx, mais aqui um v alfa na direção ty, foi o que a gente escreveu lá em cima, né? O v vezes alfa. E aqui a gente já fez a decomposição aqui, né? A gente pode decompor esses vetores olhando para o ty, por exemplo. Ele é um menos seno de psi na direção i, mais um cosseno psi na direção j. Vamos voltar lá para cima e enxergar isso com maior clareza. Eu estou decompondo os vetores aqui tx e ty na base ij. Então aqui o tx, né, ele tem uma componente cosseno psi e uma componente seno psi aqui no nosso na nossa base ij. E o ty, veja que ele tem um menos seno aqui, né, psi, na direção i e cosseno psi na direção j. Seno psi na direção j. Então deixa eu fazer essas substituições dessa decomposição na base. Seno psi na direção i mais cosseno psi na direção j. E a gente complementa esse aqui. Olha lá. Ficamos com cosseno psi i mais seno psi na direção j. Estou decompondo aqui os vetores da base móvel, né, do referencial móvel, no referencial do carro. Quando a gente substitui e reescreve, fica um V aqui igual a VI. Faz simplificações, tá, pessoal? Olha só. Ângulos pequenos. Tudo aqui na nossa vantagem, olha só. C. Então a gente vai fazer essa substituição. VI, né? Olha só, né? V, né? Com esse TX aqui, né? O cosseno psi é 1, mais, e aí a gente fica com V psi J. Ficamos com menos V alfa psi na direção I, mais um V alfa na direção J. E a gente já viu, né, ângulos pequenos, né, a gente despreza esse termo, portanto, a gente está trabalhando com ângulos pequenos, a mesma hipótese a gente utilizou lá em cima. E agora, como último passo, temos o vetor velocidade igual x ponto na direção i, mais o y ponto na direção j, igual a v na direção i, mais, e olha só, v psi mais v alfa na direção j. O que isso dá pra gente? Se a gente comparar a direção i com a direção i, direção j com direção j, a gente fica com x ponto igual a v, que é natural, né? A derivada temporal da coordenada x é o próprio v, né? Então v igual a dx dt. Olha, a gente chegou à conclusão de algo que a gente já sabia, né? Claro, para a hipótese de pequenos ângulos. Então, de maneira aproximada, na direção longitudinal x, né, é a velocidade que dita esse movimento. Na direção lateral, a velocidade lateral é um v psi mais v alfa. E é isso aqui que a gente inclui no modelo.
Para a gente fazer isso, a gente precisa adicionar dois estados nesse modelo aqui. Olha só, nesse modelo de estados, a gente adiciona dois estados. Modelo com 4 estados. Vamos lá. Vamos trocar aqui os estados e a gente vai colocar o modelo com os estados. Vamos lá. Z1 agora, ele vai ser o meu estado Y. O Z2 vai ser meu estado Y. O Z2 vai ser meu estado Psi. Essas são as novidades. E os estados que a gente já tem, a gente chamou de X, né? Vou chamar de X aqui também. Vamos colocar aqui X. X1. X2 aqui é o Psi. X3 deixa eu ver. Ah, Z1 e Z2 eu já tinha colocado Z mesmo. Alfa e Psi ponto são os outros estados. Volta para Z, pessoal. Z1, Z2, Z3 aqui é o alfa e o Z4 igual a Psi ponto. Então veja, a gente estendeu aqui o modelo, né? A gente está fazendo aqui uma manobra de extensão do modelo, utilizando esses estados Z1, Z2 aqui, que são os alfa e Psi ponto, na nossa formulação no espaço de estados. Então veja, eu vou pegar aqui o modelo que a gente já tem. Vou trazer ele para cá. E vou chamar do seguinte, olha só. Isso aqui vai ser a posição A3 da matriz. Esse aqui é a posição A3, 4. Esse aqui é o A4, 3 e esse aqui é o A4, 4. Agora sim. Ah, já sei onde a gente botou o X, olha só. Aqui na representação de estados, né? A gente pode trocar isso aqui para Z e ficar tudo consistente aqui com a nossa formulação. Olha lá, perfeito. Aí a gente só troca aqui para Z para ficar tudo igual, né? Tudo na estruturação aqui de Z, olha lá. AZ, Z ponto igual a Z. X ou Z são aí nomenclaturas aí dos estados aí intercambiáveis, né? A gente utiliza ou X ou Z. Por isso aqui essa distinção. Então, né, porque a gente já tem um X lá em cima, então é conveniente a gente utilizar Z aqui para os estados. E a gente utilizou então Z1, Z2, a derivada dos estados é AZ mais BU, e aqui a gente tem Y igual a CZ mais DU. Perfeito, agora sim. Ora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou nomeando aqui cada um desses elementos
Para a gente montar essa nova formulação, repara, os nossos estados agora são 4, sendo que 2 deles eles já estão aqui, né? Já foram identificados por nós. Vamos colocar aqui agora uma representação com 4 estados. Portanto, a gente tem aqui Z1 ponto, que é então o nosso Y ponto. Lembrando, Z1 é Y. Z2 ponto igual a psi ponto. Z3 e Z4 são a derivada aqui dos estados que a gente já vinha utilizando. O alfa ponto e o Z4 ponto igual a psi 2 pontos. A gente abre aqui agora a matriz A, que ela é agora uma matriz 4×4. E a gente tem aqui um vetor de estados Z1 igual a Y, Z2 igual a psi, Z3 igual a alfa, Z4 igual a psi ponto. Esse é o vetor de estados. Mais a matriz B com delta. E vamos nomear aqui também. Aqui a gente tem o B3 e aqui a gente tem o B4. Excelente. Ou seja, vamos lá. A gente fica aqui com... Opa. A gente vai ter aqui na primeira linha, olha a equação do y. V é a multiplicação de V por alfa e por psi. Então veja, nessa primeira linha, a gente vai ter aqui 0, V, V e 0. Vamos olhar aqui, porque fica 0 vezes y, mais V vezes psi, mais V vezes alfa, mais 0 vezes psi ponto. Ou seja, fica psi vezes V mais alfa vezes V, que é exatamente a equação que a gente obteve aqui. V psi mais V alfa. Então, matricialmente, essa é a operação que a gente tem. E, bom, ela não tem aqui a participação do delta. E aqui a gente tem uma solução trivial, né, em que o Z2 ponto é igual ao Z4. Portanto, aqui a gente só tem uma linha com 0, 0 e 1. Porque vai zerar todas as multiplicações aqui do Z1 ao Z3 e preserva aqui o Z4. Então, Z2 ponto é igual a Z4. A gente vai ter aqui uma região de zeros e só essa regiãozinha aqui em vermelho é a região que a gente desenvolveu anteriormente. Olha lá, o A33 entra aqui. Aqui entra o A34. Então veja, o que a gente tinha antes é só uma parte da matriz dinâmica. Aqui é o A43 e aqui o A44. Mesma coisa aqui para o delta, né? No delta aqui, na matriz B, isso aqui continua sendo 0. E a gente fez aqui, olha lá, o B3 e o B4. Olha como é que expandimos aqui o modelo. B3 e aqui o B4.
Pessoal, isso aqui é a extensão do modelo que a gente desenvolveu lá em cima. Antes a gente tinha 2 estados, agora nós temos 4. E agora nós temos a possibilidade de enxergar a coordenada lateral do veículo. Então veja aqui como, né, já é um incremento, né? E é isso que eu queria comentar, né? E faz parte aí da justificativa da gente estar vendo, né, essa parte teórica aqui de extensão de modelos, né? Olha lá. E de novo, essa aqui continua sendo a matriz A, essa aqui é a matriz B. A gente só precisa atualizar as matrizes C e D apropriadamente, né? Agora que a gente tem 4 estados. Maravilha! O que a gente fez aqui, né? Acho que ficou claro aqui esse primeiro modelo, né? Da gente ter o alfa e o psi-ponto, né? Que são as coordenadas aqui, né? Derivada da coordenada angular. E o alfa é a orientação do vetor velocidade. Só que, né, esse modelo, quando a gente integrou, né, e deixa eu trazer aqui, olha lá, a gente implementou aqui computacionalmente, a gente viu aqui essas duas coordenadas. Então, bom, tem a velocidade angular, aqui, né, é o psi-ponto. Beleza, a gente entrou numa curva e estamos girando aqui numa trajetória circular. E o alfa, né, é a posição aqui, né, a orientação do vetor velocidade em relação à linha longitudinal do veículo. Deixa eu agora trazer isso aqui para a gente. O alfa está aqui, né? Olha lá. É esse alfa que a gente está caracterizando. No desempenho aqui da resposta, né, do movimento circular, esse alfa aqui está na outra direção, né? Então ele está girando aqui para a esquerda e o alfa está aqui para o outro lado, né? Atendendo aqui o centro instantâneo de rotação, né? Ele está atendendo aqui a geometria que define o centro instantâneo de rotação. Maravilha! Olha, se a gente agora quiser olhar para a coordenada lateral do veículo, a gente precisa estender o modelo, né? A gente precisa colocar o y como sendo o estado. E aí a gente veio aqui, aplicou as equações complementares definidas aqui em termos de y ponto, porque aí é tranquilo, né? A gente coloca isso no modelo e ao integrar ele devolve o y para a gente. E a gente chegou à conclusão que o y ponto é o Vψ mais o V alfa. E aí a gente só agora manipulou isso para obter as matrizes A, B, C e D. No caso aqui, só A e B, C e D a gente complementa lá no modelo. Então eu peguei aqui o modelo que a gente já tinha. E como cada uma das posições aqui da matriz são constantes, eu chamei aqui de A33, A34, só indicando aqui a posição futura delas na matriz 4x4, né? Isso aqui é a terceira linha com terceira coluna, terceira linha com a quarta coluna, quarta linha, terceira coluna, e aqui na última posição da matriz 4x4. E aqui é a mesma coisa na matriz B, porque na matriz nova A e na matriz nova B, olha onde é que eles ficam. Aqui, né? Olha lá. Por quê? Se a gente tem aqui esse vetor aqui de derivada dos estados com esses estados, repara, aqui são os estados, aqui são a derivada deles. A gente só organiza aqui as matrizes de tal forma que a gente tem, nessa parte aqui de baixo, a gente tem o modelo original, né? Aquele modelo que a gente desenvolveu ali em cima, olha lá, ele está aqui embaixo, né? A questão é que a gente precisou aumentar esses elementos aqui para compatibilizar as dimensões das matrizes, por isso que ele é tudo zero aqui. E nós temos aqui em cima, né, o VV, que é o V vezes o psi, V vezes o alfa, olha lá. E essa linha aqui intermediária é uma linha trivial aqui só para a gente, né, associar o Z2 ponto ao
Z4. Né? Fica psiponto com psiponto. Só que aqui as relações de dois estados distintos. Né? Olha lá. Então, a derivada de um dos estados igual a outro estado aqui. Então, olha, vamos rodar aqui uma simulação com isso para a gente, né, eu acho que vai ficar mais claro. Quando a gente volta aqui para o Octave, vamos atualizar esse modelo com essas informações novas. Olha só, eu vou pegar essas matrizes. Deixa eu abrir aqui. Olha lá. Eu vou pegar essas matrizes aqui. Vamos pegar isso aqui. Olha lá. É o A, B, C e D. Eu vou redefinir mais para frente essas duas. Agora aqui é um modelo com 4 estados. Eu colo aqui. Olha como é que a gente atualiza a matriz A. A gente abre aqui uma nova linha e uma outra nova linha. Na primeira linha vai ser 0, V, V e 0. Na linha de baixo vai ficar 0, 0, 0 e 1. Aqui embaixo vai ficar 0, 0. A gente pode tirar aqui um pouquinho, né? Só para caber tudo. E mantém aqui o A33 e aqui nós temos o A34. Então, só montando aqui, olha lá, começando todos os elementos. Perfeito. E aqui é 0, 0. E aqui também, olha lá. Então, essa é a nova matriz A que nós temos. A matriz B é só a gente colocar aqui um 0, 0, né? Nas posições 1 e 2, assim como a gente está vendo aqui na lousa. Essa aqui é a posição B3 e essa é a posição B4. A matriz C é uma diagonal agora de uns, olha só, temos aqui 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Porque a gente vai enxergar agora todos os estados, né? Então é uma matriz diagonal, só com um aqui na diagonal, né? E fora da diagonal principal são os zeros. E isso aqui é uma matriz de identidade, né? 4x4. E o D, tudo zerado aqui, né? 4 estados. Pronto. Atualizamos esse novo modelo com as matrizes A, B, C e D. Vamos pegar aqui toda a estrutura que a gente utilizou para a simulação. Olha lá, a gente definiu o SIS e eu vou copiar aqui também a estrutura de simulação. Vamos aproveitar isso aqui. Eu vou só fazer uma distinção aqui, deixa eu ver. Eu vou só comentar aqui essa parte do código para não dar confusão. Olha lá. Eu comento aqui, né? Ele não vai rodar essa parte, vamos rodar só essa parte nova aqui. Então é um novo sistema com as matrizes A, B, C, D e a gente tem aqui as condições iniciais. Ora, precisamos ajustar isso também, né? Para a gente ter as condições iniciais apropriadas aqui, colocamos 4 estados, porque a gente tem agora o Y, o Psi, alfa e o Psi ponto. Esses são os nossos 4 estados agora. Podemos continuar simulando aqui por um T-span.
Daqui a pouco a gente troca isso. Vamos ver se essa simulação agora funciona. Vamos ver aqui se isso roda. Só gerar aqui o gráfico. Deixa eu tirar aqui essa informação. Agora sim. Olha lá, pessoal. Agora a gente está vendo aqui a resposta do sistema. Opa. Os 4 estados. O primeiro é o Y. O segundo é o psi. Esse aqui é o alfa. Esse aqui é o psi ponto. Então veja, o Y, ele nesse caso aqui, né, como o modelo é linear, ele sempre se afasta aqui do Y, ele não acompanha, né, aqui né, ele começa aqui a curva e se afastando do nosso modelo, né, então ele se afasta aqui da região central aqui do movimento. Então ele começa a se afastar, né, com o Y quando a gente começa a virar o volante, né. E a mesma coisa aqui do psi, né? Também cresce. Cresce aqui indefinidamente esse y. Esse psi, perdão. Y, psi, o alfa e o psi ponto. E agora, né, para a gente caracterizar, por exemplo, uma mudança de pista, vamos pensar o seguinte, né? A gente vai fazer aqui essa caracterização do delta. Olha só. O delta eu quero fazer ele aqui, por exemplo, um esterçamento bem pequeno aqui. Vamos pensar o seguinte. Eu quero um delta, 2 etapas. Eu quero fazer aqui a mudança de pista e depois eu quero zerar o volante, né? Por exemplo, eu quero um delta aqui, multiplicando delta, vou colocar um delta 1, fazendo 2 vezes π vezes 180. Deixa eu copiar isso aqui, olha só. A primeira fase, olha só, ele vai ser 2π vezes 180, só que eu quero ele aqui vezes o seno de 2 vezes π, vezes uma certa frequência aqui angular, vezes o meu T-span. Um que eu vou definir. Então, durante aqui, por exemplo, T1 igual a 2, isso aqui é o tempo de esterçamento. Vou definir aqui um T1, que é o tempo em que eu vou executar esterçamento diferente de zero. O meu tempo de esterçamento, ele vai durar aqui de 0, indo aqui de 0,01 até T1. E depois, né, eu quero ver o seguinte, eu quero uma frequência aqui, né, porque eu quero colocar um período de seno, né, ou seja, eu quero girar para um lado e depois quero girar para o outro, ao longo desses 2 primeiros segundos. Então eu quero uma frequência aqui de esterçamento, né, que é 1 sobre o período. Ou seja, eu quero um período, que o período dure 2 segundos, ou seja, eu vou executar aqui um período aqui do meu esterçamento durante esses 2 segundos. Qual é a frequência disso? É 1 sobre o período. Isso aqui é a frequência da entrada. E aí eu vou ter aqui 2 vezes π dividido por 180, né? Quer dizer, o meu ângulo aqui oscilando entre essa, né, oscilando nesse período. E, bom, como o tempo de oscilação, né, é o tempo que eu vou analisar essa entrada, é igual ao meu período, eu só vou ter realmente um período aqui, né? Então eu só vou virar para um lado, depois eu vou virar para o outro e depois eu vou zerar o volante, né? Então essa vai ser a minha entrada. Eu vou colocar um dt aqui, que vai ser 0,01. Isso aqui é minha resolução. Resolução do tempo. Eu vou escrever ela aqui em função. Olha lá, ela vai de 0 em passos aqui da minha resolução até o tempo de esterçamento. Olha que beleza esse código.
e aqui a frequência. E a gente tem o ΔI. Então, olha lá, definimos a condição inicial. Temos aqui uma resolução do tempo de análise, temos o tempo de esterçamento. O T-span número 1 aqui é o tempo que a gente vai desde o instante 0 até o dt. Só que eu não quero todo não, eu vou colocar menos um dt aqui, né? Ou seja, ele vai fazer toda a varredura, ele não vai chegar exatamente até o T1. Porque eu quero complementar aqui o T-span 2, partindo justamente do T1, né? Porque eu quero fazer em duas fases, a primeira em que eu tenho esterçamento e a segunda em que eu tenho justamente o volante zerado, né? Então eu vou ter a mesma resolução aqui no tempo e vou até um T final. E agora eu só complemento ele aqui, né? Por exemplo, T final igual a 3 segundos, sem problema nenhum. Tempo de manobra barra simulação, né? Manobra inteira. Então veja, primeira fase é o tempo de esterçamento, 2 segundos. O T-span vai de 0 na resolução de 0.01, então vai ter 0, 0.01, 0.02 e assim por diante, até, deixa eu ver, 1.99. É 1.99. A segunda fase já começa aqui no instante T1, que é instante 2 segundos, e vai aqui de 0.01 até o T final, que é 3. E aí a gente pode ficar brincando aqui com esses parâmetros aqui preliminares, porque está tudo escrito em função, né? Então né, tudo se ajusta em função desses parâmetros. O que a gente precisa agora? Do ΔI. Né? Tem o ΔI e tem o ΔI. O ΔI, a gente já tem ele aqui embaixo, na realidade. Olha lá, o delta, que eu vou chamar aqui de 2, ao invés de ser 2π, vai ser 0 do comprimento do T-span 2. Deixa eu ver se esse comprimento aqui está adequado. A gente vai precisar trocar isso aqui, né? Isso aqui é um vetor agora que precisa ser linha, porque a gente está definindo aqui um vetor linha. Então a gente só troca aqui esse 1 pelo length. E o T-span, a gente faz agora o combinado dos dois. Olha só, a análise total, que é o T-span, ele é igual ao combinado do T-span 1 com o T-span 2. Ou seja, os dois tempos aqui vão ser concatenados. A gente vai agora de 0 a 3 segundos, passando aqui pelo, né, de 0 a 2, né, ou na verdade de 0 a 1,99 e depois de 2 a 3. E, por fim, o par da entrada é a mesma coisa, é o ΔI com, ΔI com ΔI. Olha lá. Essa aqui é a simulação, temos, ou não, delta. Delta, T-span, x0. Vamos ver se isso aqui roda. Só para começar, né? Maravilha, maravilha. Isso aqui roda. E eu quero mostrar o resultado disso. Vamos colocar aqui, né, as saídas, só para a gente enxergar esse resultado. YTx. E olha o plot que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui de cima o plot. Opa. Agora sim. Eu quero o Y, vou botar maiúsculo aqui. O estado 1 e o estado 2, só que aqui, né, agora ele é o Y, né, posição lateral, metros. E eu não quero aqui plotar posição angular, eu quero plotar aqui o esterçamento.
aqui em rad, em função do tempo. Ou seja, aqui posso pegar, bom, T-span, e posso pegar aqui, olha só, o delta ao longo do tempo. Olha como é que fica o gráfico. Vamos ver se ele sai aqui. Perfeito, perfeito. Olha lá, pessoal, esse código que a gente fez indica essa mudança de pista. No gráfico superior, a gente sai aqui da posição 0 e anda 3,2 aproximadamente para o lado. Isso aqui é a mudança de pista. E esse é o esterçamento. Entende que nos primeiros 2 segundos a gente tem esse esterçamento, né, periódico aqui, com um único período nesses 2 segundos. Então, de maneira codificada aqui no código, a gente faz um período de esterçamento, que é um dos padrões aqui para a mudança de pista. Claro, né? A gente pode fazer entradas do tipo degrau, né? Então a gente faz bem rapidamente para um lado, bem rapidamente para o outro. Mas esse aqui eu acho que é mais natural, né? Olha lá como é que fica. Então veja, esse código aqui, né? E é interessante, né? Vocês terem esse código e entender a estrutura dele. É o ponto de partida aqui para a gente analisar essa dinâmica lateral. Por exemplo, vamos ver aqui. Olha lá, ele andou aqui 3 metros e pouco para o lado. Vamos ver o que acontece se o veículo for sobreesterçante. Vem aqui, troca aqui a posição do CG, a gente coloca o CG mais para trás. A gente roda de novo essa simulação. Então, olha, quando o veículo sobreesterçante, o que é? Ele entrega mais ângulo de deriva na traseira, ele faz mais essa curva. Então, veja, ele tem um deslocamento lateral maior para o mesmo esterçamento. Né? Então, para a mesma entrada aqui, né, prescrita, né? Então, às cegas aqui. Estou virando o volante às cegas de maneira consistente com essa curva aqui de baixo. Ora, o veículo sobreesterçante vai ter um deslocamento lateral maior, ele vai entregar mais ângulo de deriva, né? Ele vai mudar mais a orientação nessa primeira curva. Legal. Olha lá, pessoal, então a gente consegue ver a diferença e é um modelo que a gente pode explorar, né? O que é importante a gente trabalhar e a gente levar com a gente aqui tudo isso que a gente desenvolveu? Primeiro, a base do código. A base do código é algo que eu acho que é importante para vocês verem que tem empresas realmente desenvolvendo produtos comerciais em cima disso. Né? Então, existe aí um mercado para o desenvolvimento de simuladores. E como é que se chega nos modelos? Aqui, esse é o desenvolvimento. E a gente viu aqui, olha, esse da dinâmica lateral, né, a gente pode simular, é o caso mais simples. Esse é o caso mais simples da dinâmica lateral para a simulação. Né? Não considerando o caso em regime estacionário, que é o que o Gillespie apresenta para a gente. Né? Então, coloco aqui para a gente esse modelo, essa dedução, porque eu acho que vocês podem trabalhar em cima disso, eu acho que vocês podem contribuir com projetos altamente aqui aplicados a essa análise do modelo e projeto de controladores para segurança, para economia de combustível. Dá para vocês pegarem projetos aí de vetorização de torque, lane keeping, de auxílio aí, né, de stability control, né, aqueles electronic stability control. Então, olha, esse modelo é o ponto de partida. Eventualmente a gente vai ter que mudar o modelo de pneu, botar aí a rolagem, a dinâmica da rolagem, né, uma série de elementos aí para incrementar. Mas o roteiro, passo a passo da cinemática, dinâmica, modelo de pneu, ângulo de deriva, né, fórmula fundamental da cinemática e espaço de dados. Essa é a estrutura. Então, a gente já desenvolveu algumas coisas em paralelo, então fica aqui realmente essa apresentação